Olá, pessoal! Estamos começando aqui mais uma live do Arqueolives, o projeto Arqueolives junto com o Arqueologia Alternativa. Então, aqui nós somos a Arqueologia e Pré-História, junto com a Arqueologia Alternativa da Cris Amarante, outra arqueóloga que vai estar aqui comigo hoje na live. Eu sou a Renata De Pierro, para quem não me conhece, do Arqueologia e Pré-História, sou a nova integrante de colaboradores. Eu entrei no início desse ano e hoje vou estar apresentando a live aqui, primeira live que eu estou apresentando, Arqueologia, Fotografia e Comunicação, com a Kênia de Aguiar Ribeiro. A Kênia é arqueóloga, fotógrafa, jornalista e minha amiga também. Nós moramos juntas em Portugal, estudamos juntas. Então, quero dar as boas-vindas aí para a Cris também, né, a outra anfitriã da nossa live. Oi, Cris. Oi, Renata, tudo bem? Tudo pra bem, quem Cris. não sabe, eu e a Kênia estamos em Portugal, não é? As duas em Portugal. Duas em Portugal. Bem feliz de estar mais uma vez no Arqueolives, que é o projeto de parceria do canal Arqueologia Alternativa com Arqueologia e Pré-História. E feliz de receber a Kênia, que além de ter uma experiência profissional incrível, tem uma história de vida bastante interessante também. E aliou na formação de comunicação com arqueologia, fotos, uma série de questões que eu gosto muito, porque aí liga arqueologia com divulgação, com comunicação, com tudo aquilo que a gente acredita do falar para as pessoas que não são da nossa área de um jeito fácil, gostoso, atrativo, sobre o que nós fazemos. Então, estou bem feliz, bem curiosa para conhecer um pouco mais do trabalho da Kênia aqui na live. Vai ser bem interessante. A Kênia, ela, uma introdução rapidinha, assim, ela tem mais de 20 anos de experiência com comunicação e ela se tornou arqueóloga, né? Arqueóloga, historiadora, várias coisas, depois de um tempo. E ela tem muita coisa interessante, ela já teve muita experiência com isso, e eu acho que ela pode contribuir muito com nós, cientistas e divulgadores, né? Então, vamos dar as boas-vindas para a Kênia, chamar a Kênia aí oi, Kênia. Boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Isso mesmo. E aí, Kênia, tudo bem? Tá feliz de estar aqui hoje com a gente? Eu tô sempre feliz. Tá bom, Kênia. Bom, hoje, então, seja bem-vinda. Você foi convidada para a nossa live, mais uma live do projeto Arqueolives, e muita gente está ansioso e curioso, né, para ver você falando, né? Você fez uma apresentação aqui para a gente. Eu mal falei, eu ia dar uma introduçãozinha aqui do seu currículo e tal, mas eu acho que com a sua apresentação também a gente é um currículo extenso, de muitas experiências. Eu acho que a gente vai aí ao longo da apresentação da Kênia, e aí depois eu vou fazendo também alguns comentários e tal, porque eu estudei com a Kênia, morei com a Kênia, foi muito interessante, inclusive. E é isso, Kênia. Se você quiser começar, pode começar. Certo, então boa noite, eu vou começar minha apresentação. Eu estou trabalhando com 2 monitores, então eu tenho um chat aqui, eu preciso de óculos para enxergar. Bom, então o tema que eu vou falar hoje é fotografia, comunicação, arqueologia, que são minhas áreas de formação. Eu sou formada em comunicação pela Universidade de Brasília já há mais de 30 anos, e eu acho que, como diversos arqueólogos, desde criança eu tinha o sonho de me tornar arqueóloga. E tudo foi motivado pelo Monteiro Lobato, sobretudo com a história do Minotauro, que apareceu no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, desde pequena, eu era encantada e queria chegar no Palácio do Rei Minos e ver onde tinha acontecido toda aquela história do Minotauro. Então, desde criança, eu alimentei essa vontade de estudar arqueologia. Bom, e também, desde criança, eu gostava de ver fotografias antigas. E isso, hoje, 40, 50 anos depois, se encontrou, né? Tudo isso se encontrou e fez uma síntese. E hoje eu estou muito feliz que eu posso trabalhar com arqueologia e com fotografia, que são áreas muito interessantes e que eu acho que tem tanta gente que gostaria de trabalhar com essas áreas, né? Então eu me sinto assim, muito privilegiada por ter conseguido trabalhar. Foi demorado, foi bem demorado, foi difícil,
mas, enfim, tudo é possível, né? Quando a alma não é pequena. Bom, então, eu dividi a minha apresentação em três grandes blocos. No bloco branco, eu vou falar, então, da minha experiência no Brasil, da minha experiência em Portugal e na Espanha. Nesse primeiro bloco em branco, então, eu vou falar como é que começou o meu interesse pela fotografia, né, de sítios arqueológicos. Depois, tem um erro de digitação ali, me desculpem, é fotografia e comunicação aplicada à arqueologia, como é que isso, quando que iniciou isso profissionalmente, academicamente, sobre as excursões arqueológicas, né, que é uma forma de divulgação do patrimônio. Na parte amarela, então, é quando eu vou fazer um mestrado em Portugal, então eu fiz uma orientação noturna em sítio arqueológico, também fiz uma exposição de fotografias acompanhada de uma narrativa, eu vou mostrar isso rapidamente. E no final, em vermelho, esse bloco em vermelho, já é a minha experiência na Espanha. Esse ano todo de pandemia, eu fui passar 3 meses na Espanha, e por conta desse momento histórico, eu fiquei 11 meses, porque as bibliotecas ficaram fechadas. Enfim, foi um momento difícil para todos, e eu fiquei 11 meses, e graças a uma bolsa de estudos, né, de mobilidade Erasmus, eu pude ficar na Galícia 11 meses fazendo a minha pesquisa. Então, eu estava na Espanha, em Pontevedra, e eu vou falar, então, sobre a minha tese, que é Arqueologia da Imagem Arte Rupestre, que eu vou trabalhar com fotografia antiga, fotografia histórica sobre um tema pré-histórico, e, no final, eu vou falar sobre uma novidade que vem aí. Bom, então vamos lá. Tudo começou com a minha vontade, então, de conhecer Creta, a ilha de Creta, que fica na Grécia, né? É uma ilha no sul da Grécia. João, pode colocar minha câmera? Bom, eu cheguei, tá aqui. Aqui é uma fotografia do Palácio do Rei Minos. Aqui eu tenho um afresco. Essa aqui é a parte real, que está no sítio arqueológico. Essa parte, essa parte, essa parte e essa parte, elas realmente estão no sítio arqueológico. E o restante é uma construção de 2 artistas que o arqueólogo Arthur Evans contratou para reconstituir o palácio. Tá? E aqui também é uma outra fotografia, que nós vemos aqui, no fundo, uma pintura de 2 touros, conseguem ver, no fundo azul, e uma arquitetura, também é uma reconstrução, inclusive é muito polêmico isso na arqueologia, né? Devemos ou não reconstruir um sítio arqueológico, enfim. Bom, então tudo foi motivado a chegar na Grécia, e eu esperei muitos anos para poder fazer minha viagem, já tinha 33 anos quando eu consegui chegar lá. Bom, volta pro meu PowerPoint, por favor. Então, nessa viagem, além de chegar... Creta foi o último ponto que eu cheguei. Mas até chegar lá, aconteceram tantas coisas na minha trajetória que eu acabei seguindo os passos do caminho, as pessoas que eu encontravam, as dicas. Então, eu fui a Stonehenge e também fui a Newgrange, que é esse monumento megalítico que vocês estão vendo. É um cairn. E a primeira ocorrência de espirais, como vocês estão vendo aqui nesses motivos, que se tem... registrada, então é em Newgrange. Então, desde esse momento, me deu, vamos dizer, eu ouvi uma voz dentro de mim que, a partir daquele momento, era para fotografar sítios arqueológicos e lugares sagrados da humanidade. Bom, então, desde 2004, essa é uma fotografia que eu tirei com negativo, eu viajei com muito pouco material, muito pouco dinheiro, uma câmera fotográfica, um pão e uma água dentro da minha bolsa fotográfica, porque eu fui em muitos lugares, sempre para fotografar esses sítios arqueológicos. Então, desde 2004, todo o recurso financeiro que eu obtive com meus trabalhos de comunicação, eu fiz uma viagem em busca de fotografia desses lugares. E a gente sabe que toda viagem externa também é uma viagem interna, não é verdade? Bom, então, seguindo, alguns anos depois, eu fiz várias outras viagens. Esse mapa que vocês estão vendo são alguns dos locais onde eu já fotografei lugares sagrados, né? Então, nós vemos aqui na América do Sul, na Polinésia, né? Apesar de ser do Chile, Ilha de Páscoa, vemos aqui Tiwanaku, na Bolívia, Machu Picchu no Peru, na França, Karnak, Gavrinis, enfim, eu não vou falar sobre todos esses lugares porque não é o propósito
dessa conferência, mas esse projeto ele tem um nome que se chama Arqueologia do Sagrado, que é fotografar sítios sagrados, locais sagrados da humanidade, que hoje, né, são monumentos, são sítios arqueológicos. Isso talvez seja tema para um outro bate-papo. Bom, vamos então para a pré-história, né? Nós já estamos falando de pré-história. Essa é uma fotografia de um petróglifo. Petróglifo, então, é uma rocha gravada, né? Petro significa pedra em grego e glifos, né? Um desenho, uma pintura, uma gravação. Então, esse petróglifo aqui, ele marca uma deidade, um deus sagrado, que se chama Tangata Manu. Esse Tangata Manu é uma deidade da Ilha de Páscoa. Tangata Manu significa homem-pássaro. E, na verdade, o Tangata Manu era um personagem da Ilha de Páscoa que tinha... Bom, será que eu vou falar isso? É tão comprido. Tudo bem. Toda primavera, na Ilha de Páscoa, havia uma festividade. E havia uma competição entre os homens que teriam que pular desse penhasco. Aqui é uma borda de um vulcão. Tinha que pular nesse penhasco e nadando até essa ilha aqui, que chama Rotomatu, e pegar um ovo de um pássaro. Esse ovo, ele tinha que... O homem, né, tinha que trazer esse ovo nadando até aqui, subir aqui nas escarpas, na borda do vulcão, subir com o ovo intacto. Aquele que conseguisse chegar em cima, ele seria o homem-pássaro. O Tangata Manu seria o rei da ilha durante um ano. Bom, então esse é um registro do Tangata Manu. A gente vê aqui uma forma de pássaro e também uns pezinhos humanos, né? Então, foi a primeira vez que eu fiquei encantada com petróglifo, né? Geralmente nós ficamos encantados com as colunas gregas, né? Com os frontões, enfim. E eu fiquei encantada com os petróglifos. E desde então eu comecei a me interessar muito sobre este assunto. Bom, em 2014, então, surgiu a primeira demanda, vamos dizer assim, o meu primeiro contato para fazer uma reportagem fotográfica sobre pré-história, sobre arqueologia e, olha só, em Brasília. A maioria das pessoas que moram em Brasília, elas não sabem que existe arqueologia ali pertinho. A Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, tem sítio arqueológico, né? No Lago Sul, tem sítio arqueológico. Bom, então eu fui contratada pela professora doutora Rosângela Correia, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, para fotografar sítios arqueológicos, objetos de alguns acervos em Goiânia, para o lançamento do Museu Arqueológico e Histórico do Planalto Central, que seria inaugurado nesse ano 2014, num espaço chamado Parque Três Meninas, em Samambaia. Bom, então eu tive como missão fotografar três elementos diferentes. Os sítios arqueológicos do Toca da Onça e a Pedra do Bisnal, que ficam em Formosa, umas 130, 150 quilômetros de Brasília. Peças conservadas em Goiânia, né, no Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, o IGPA, e no Centro Cultural Gesco Puttkamer. Lá tem, sobretudo, cerâmica e essa ponta de flecha maravilhosa que vocês podem estar apreciando aqui do lado direito. Essa ponta de flecha, ela foi achada no sítio arqueológico DFPA-11, que é em Taguatinga, né? Ela fica na confluência Taguatinga, Samambaia e Ceilândia. E o terceiro elemento que eu deveria fotografar seriam as reproduções das pinturas rupestres feitas pelo historiador Paulo Bertrand no Memorial das Idades do Brasil, que é um sítio, vamos dizer, que ele tem em Brasília. Esse sítio tem muito afloramento rochoso, então ele fez um compêndio das pinturas rupestres brasileiras nas próprias rochas da chácara, né, dele. É uma coisa assim, deslumbrante e fantástica. Deixa-me ver se eu tenho algo aqui. Aqui eu tenho algo para exemplificar. Então ele fez reproduções rupestres de Caiapônia, aqui de Formosa. Então ele usou as tintas brancas e amarelas para poder fazer essa reprodução. Então, ok. O Museu Arqueológico, infelizmente, ele teve alguns poucos meses de vida, né? Desinteresse político, enfim. Mas aqui abaixo, então, tem as fotografias da exposição que foi montada. Eu fui contratada para fazer as fotografias que iriam compor esses painéis,
eu fiz as fotografias. Mas também eu trabalho com comunicação e artes gráficas, então eu acabei também criando os painéis e toda a arte gráfica que vocês estão vendo desses painéis. A professora doutora Rosângela Correia, ela queria uma exposição móvel, então eu desenhei esse material, esses expositores, para serem feitos em MDF e eles encaixam. Então ele é fácil de transportar, transporta-se os cubos e as lâminas em MDF. Hoje em dia, essa exposição ela é itinerante e para quem tiver interesse, basta entrar em contato com a professora através do grupo, do perfil do museu ou do Museu do Cerrado, que ela é diretora atualmente. Bom, aqui então alguns exemplos de trabalho gráfico em comunicação, né, de artes gráficas e das fotografias que eu realizei para este trabalho. Cada painel ele tinha uma cor e um tema. Então, o painel da esquerda era sobre arte rupestre, o painel da direita sobre rochas gravadas. Então, esses textos foram escritos pela professora, é uma linguagem muito acessível, né? E toda a expografia, enfim, a exposição foi realizada pela Universidade de Brasília com o apoio do IFAM, do IGPA, né? O Instituto da História Goiana, e da PUC. Aqui um outro exemplo desses painéis. À esquerda, então, com essa cor amarelada, nós tratamos então da ocupação do Planalto Central, os primeiros habitantes, e à direita do sítio arqueológico Parque Três Meninas. Essas fotografias aqui de cima não são minhas, mas de uma escavação que é nesse local, em Samambaia, né, próximo ao córrego Melchior, e esses elementos todos, esses líticos, a ponta de flecha, foram encontrados ali naquela localidade. Bom, também como parte da difusão, né, do museu, de toda aquela movimentação, afinal era uma iniciativa fantástica, né, ter um museu arqueológico em Brasília, no Distrito Federal. Então também criei essa página, que já existe desde 2014, e hoje nós temos quase 4.000 inscritos. Ela é mantida hoje pela professora doutora Rosângela Correia, e um link para acesso hoje está conectado com o Museu do Cerrado, onde ela está colocando conteúdo junto com seus alunos da Faculdade de Educação. Bom, então vamos falar sobre as fotografias. Essas fotografias que eu realizei, na verdade, para esse trabalho, e que depois foram publicadas no livro do IFAM, que eu vou mostrar logo a seguir. Então, vamos ver agora as fotografias dos sítios arqueológicos do Toca da Onça, que são pinturas rupestres, e da Pedra do Bisnal, que são petróglifos ou gravuras rupestres, né? Bom, então, esse local lindo é a Fazenda Pedra, e as pinturas rupestres se encontram num abrigo no pé dessa formação rochosa. Então, este é o abrigo, chamado Toca da Onça, e as pinturas rupestres vão estar nas cavidades, nas entranhas deste abrigo. Vamos ver aqui um pouquinho mais de perto a entrada, e vamos ver então o que nós temos aqui no teto desse abrigo. Nós temos então essas figuras geométricas, pontos, linhas, e elas são muito, muito belas, parece até um caduceu de mercúrio, né? Nós vemos que foi usado pigmento vermelho, pigmento preto, e numa parte, vamos dizer, não tanto plana, mas também ela não tem muitos contornos. É uma pedra interessante, uma rocha interessante, né? É um painel realmente. Essa fotografia é com uma tecnologia, é a junção de um programa chamado ImageG com um filtro chamado D-Stretch, que ele faz esse tipo de coloração. Ele pega a coloração fraca e coloca um contraste e cores falsas, para que a gente possa ver aquilo que o nosso olho não consegue enxergar às vezes ou temos dificuldade. Então essa é a imagem original e essa é a imagem com D-Stretch. E essa tecnologia, ela é muito útil para, por exemplo, fazer um desenho, né? Fazer um registro gráfico desses motivos gravados. Aqui é um outro filtro, em D-Stretch. Então, com auxílio de um e de outro, é possível fazer um desenho em algum software, Photoshop, Illustrator, né, desse painel. E também é possível fazer uma tomada monocromática, em preto e branco. Bom, vamos agora ver uma outra cavidade mais ao fundo do Toca da Onça. Essa cavidade
ela acompanha ali a curvatura rochosa, né? Então ela tem pontos, tem algo que parece ser um elemento que parece ser uma estrela, não é? Acompanhada de vários pontos. Então, à esquerda, nós vemos a imagem fotográfica original. Aqui o filtro de stretch. À direita também o de stretch, mas numa versão preto e branco. Um pouco mais de gravura rupestre. Essa fica já no teto do abrigo. E vamos ver o que ela nos mostra. Então, uma imagem que parece, com os olhos de hoje, ser um sol, né? Na arte rupestre nós chamamos de soleiforme. Nós temos uma amiga do nosso mestrado, Raíza Guzmão, que fez um trabalho exclusivamente sobre a pintura soleiforme, os motivos soleiformes na Península Ibérica, Portugal, né? Espanha. Bom, e nós também vemos aqui podoformes, não é isso? Nós vemos aqui o que parecem ser pés, mas o curioso é que esses pés têm 4 dedos, eles não têm 5 dedos. Nós também vemos aqui outras figuras geométricas, abstratas, pontos, linhas paralelas, e à direita nós vemos aqui então o mesmo motivo com o de stretch. Mais ao fundo na caverna também há pinturas rupestres. E essa pintura rupestre ela é fantástica, ela acompanha toda essa abóboda. Vamos ver um pouquinho mais de perto, um plano de detalhe, e nós vemos aqui pigmentos negros, pigmentos vermelhos e algo que parece ser um roxo, que pode ser uma mistura também, né, do preto com o vermelho. Seria necessário fazer uma análise, né, laboratorial para poder ter essa certeza. Então nós vemos novamente linhas, pontos, um outro pé com quatro dedos, círculos com covinhas no meio. Vamos um pouco mais à frente. Essa fotografia, então, ela também mostra aplicações de stretch. Aqui à esquerda superior, a fotografia normal, e mais duas conversões da mesma fotografia em de stretch, o que é muito interessante, porque nos facilita muito, né, a visão de determinados elementos. Por exemplo, aqui, talvez alguns tenham dificuldade, mas ele fica muito evidente com o filtro nessa fotografia ou nessa fotografia. Também, veja a riqueza, né, de detalhe. O de stretch é uma invenção relativamente recente, talvez tenha 10 anos que foi inventada. E ela pode ser usada como um plugin que se coloca na câmera fotográfica. Atenção, são algumas câmeras fotográficas, sobretudo essas câmeras amadoras que têm um visor atrás. Por quê? Porque aí você está olhando assim, na formação rochosa, você já vê isso daqui com filtro, se tem alguma coisa ou não. Caso você não tenha essa câmera, que são alguns poucos modelos, no meu caso, eu não tenho essa câmera, eu tenho um equipamento profissional, então ele não me permite plugin, mas eu faço a fotografia digital e depois eu faço o trabalho no computador. Então ele tem essas duas formas de... Essa é a Pedra do Bisnal. Essa fotografia foi cedida pelo professor Edson Rodrigo Borges, do Instituto Federal de Goiânia, do Campus Formosa. Isso foi uma fotografia aérea que ele fez junto com uma equipe, um trabalho que ele estava realizando. Então eu escolhi colocar essa fotografia para poder ilustrar. Esse sítio arqueológico fica a 50 quilômetros mais ou menos do Toca da Onça e são gravuras rupestres. O que vocês veem em branco foram assinalados com giz, alguém assinalou com giz no momento em que foi feita essa fotografia. Inclusive é uma prática que nós não aconselhamos, né? Porque se cada pessoa que vai lá e risca com giz, vai ter um momento que esses desenhos vão deixar de existir. E outra coisa, a gente acaba estragando o desenho porque a nossa interpretação não necessariamente coincide com o desenho original. Então a gente pode estar fazendo, com o passar do tempo, algumas ranhuras em locais inexistentes. Bom, então vamos ver um pouquinho mais de perto. Para vocês terem uma ideia de dimensão, de proporção, nessa pedra aqui deve caber 5 pessoas sentadas. Então essas são algumas das fotografias. Quando eu fui realizar essas fotografias, houve um grupo que esteve por lá e trabalhou com areia nos sulcos gravados, né? Então com 2 tonalidades de areia, uma mais alaranjada e uma mais clara, bege. Foi nesse momento. Então, se cada visitante passar pelo sítio arqueológico, fizer uma interferência, vai haver um momento que nós não vamos ter quase mais nenhum registro. Inclusive, há estudos de figuras que
tinham 1 centímetro de profundidade e que hoje tem 5, 3 milímetros. Então, realmente, é muito grave o que tem acontecido. E é um sítio que fica dentro de uma fazenda, não tem uma proteção. Precisamos muito, realmente, de uma intervenção nesse sítio, no sentido de uma valorização desse patrimônio tão rico. Aqui são fotografias, então, de plano de detalhe. Alguns podem dizer que é um antropomorfo, não é uma figura que lembra uma figura humana, ou são círculos interligados. Aqui nos parece, com a nossa visão de hoje, né, uma estrela com vários pontinhos ou covinhas, né, linhas ondulares. Aqui também há quem poderia dizer que são antropomorfos, né, porque parece ter uma cabeça, bracinhos, mas não necessariamente é isso que está gravado, né? Possivelmente é um símbolo, porque há quem também veja a Anki, uma Anki que é uma figura egípcia. Então, cada um vê, né, da forma que onde seu coração está. Em relação à Pedra do Bisnal, eu estudei, então, arqueologia muito recentemente. Em 2014, eu fui para a França. Eu não sabia falar francês, eu só sabia falar bonjour, chouchou, não, bonjour, mon amour e soufflé. Então entrei num curso de francês e me esforcei bastante, em 3 meses, para poder entrar na universidade. Eu consegui. Então eu estudei aí na Paris Sorbonne, Paris 4, no Instituto de Arte e de Arqueologia, e eu sempre fiz questão de mostrar a arte rupestre brasileira. Então eu escrevi um trabalho para uma disciplina que era Arqueologia do Terreno, um trabalho sobre os petróglifos da Pedra do Bisnal, né? Les pétroglyphes de la Pierre du Bisnal au Brésil. Então, esse trabalho foi apresentado, tive uma boa nota e coloquei ele no site da academia. Ele tem tido muitos acessos. Interessante porque os franceses se interessam muito, muito, muito pela arqueologia brasileira. Ainda sobre a Pedra do Bisnal, fui convidada pelo arqueólogo Mendes, o Valmir Manuel Mendes Júnior, e pelo William Carbone, para escrever um artigo sobre esse sítio arqueológico. Então, foi publicado em 2018 no livro Ensaios da Paisagem. E o interessante sobre a Pedra do Bisnal é que só existia, antes desse artigo, um artigo científico sobre a Pedra do Bisnal, escrito no ano 2000, por uma investigadora brasiliense chamada Adriana Finamor, mas a tese dela, que é fantástica, foi realizada, não existe PDF, ela foi feita em papel. Então, cada vez que eu precisava consultar a tese dela, eu precisava ir à biblioteca do Museu de História Natural em Paris para poder folhear. Existem pouquíssimos exemplares. Por exemplo, em Paris só existiam 2 exemplares, um no Museu de História Natural e o outro no Museu de Paleontologia. Então, eu tive que ir diversas vezes nesses lugares para poder ver e ler a tese dela, e a tese dela em francês. Ou seja, é algo que é impossível para o brasileiro. Primeiro, que não existe em PDF, está em francês, e por isso eu fiquei motivada em escrever um artigo contando sobre a tese dela, né, que na verdade é uma comparação do sítio arqueológico Pedra do Bisnal com outros 3 sítios de pintura rupestre. Ele é único de gravura. E se alguém tiver interesse em ler esse artigo, está na academia, na plataforma academia.edu. Em 2019, eu tive a alegria de conhecer a Margarete de Lourdes Souza, do IFAM, arqueóloga do IFAM, e ela escreveu um livro fantástico, Arqueologia, os primeiros habitantes do Distrito Federal, que foi lançado pelo IFAM, e o IFAM, então, entrou em contato comigo se eu poderia ceder algumas das fotografias que eu já havia feito sobre Toca da Onça e a Pedra do Bisnal para publicar. Imediatamente, eu selecionei algumas fotografias que foram publicadas. Então, eu tenho... João, pode colocar aqui? Eu tenho aqui um livro comigo. Esse livro aqui, pessoal, para quem tem Brasília, esse livro é fantástico. É um livro que tem que ter, porque a Margarete, ela vai falar, ela dividiu o livro em 7 capítulos, o que a arqueologia estuda, como os arqueólogos trabalham, a ocupação das Américas, de onde viemos, qual a legislação de proteção do patrimônio arqueológico brasileiro, a ocupação pré-histórica do DF, para entender alguns termos arqueológicos e para saber e pesquisar e visitar museus. Então, esse livro aqui, vocês precisam pedir no IFAM, porque ele é fantástico, vocês vão conhecer Brasília
Brasília como vocês nunca viram antes. Então, prosseguindo, eu estou falando desse livro porque é tão raro, para quem mora em Brasília, é tão raro a gente saber que tem arqueologia em Brasília. Já é difícil, né? Muita gente, a maioria da população não sabe nem que tem arqueologia no Brasil, ainda mais em Brasília. Outra forma que eu encontrei de comunicar o patrimônio arqueológico, de fazer a divulgação, foi através de excursão arqueológica. Então, quando eu fui ao Brasil em 2016, eu realizei 2 excursões em 2 sítios arqueológicos, que são os sítios que eu acabei de apresentar, e chamei, então, convidei o Noel, que é esse senhor aqui. Ele é uma pessoa, eu diria que é a pessoa que mais conhece os sítios arqueológicos da região de Formosa, né? Então, ele é guia turístico, ele tem uma formação básica em arqueologia, o trabalho que ele mais gosta de fazer, como ele diz, é prospecção arqueológica. Então, se vai a National Geographic naquela região, se vai a Globo lá, é ele quem conduz essas pessoas. Então, eu contratei ele para poder conduzir e falar tudo que ele sabia, né, para esses grupos. Então, aqui a gente está na entrada do abrigo, né, rochoso, que é a Toca da Onça. Aqui é o grupo formado nessa primeira excursão. Aqui nós estamos no sítio arqueológico da Pedra do Bisnal. Essa daqui foi a segunda excursão arqueológica, também em 2016. Nesse ínterim, eu fui à Serra da Capivara, conheci a Niede Guidon, fiz uma entrevista com ela, mas ainda não tive tempo de fazer a edição. Em breve, vou colocar no ar. Aqui tem um trechinho da... outro trabalho que eu foi uma entrevista com o próprio Noel, porque ele tem tanto a dizer, e o interessante da comunicação é toda essa área que a gente pode abranger. É artes gráficas, é audiovisual, é fotografia, então tudo isso como forma de divulgar o patrimônio. Então eu vou colocar só um trechinho para que vocês possam conhecer o Noel. Bom, aqui então eu tinha um time-lapse para passar, que em 2018 também eu fui ao Brasil, eu fiz um time-lapse que é um conjunto de fotografias, eu fiz 250 fotografias, depois no programa eu juntei, que testemunhava o nascer do sol na Pedra do Bisnal. Isso pode ser visto no canal Arqueologia do Planalto Central, que é um canal que eu abri também em 2016 no YouTube. Então, tanto a entrevista com o Noel, quanto esse time-lapse podem ser vistos nesse canal. Então, continuando, fotografia e arqueologia em Portugal. Eu fui convidada pela professora doutora Sara Cura para poder fazer uma orientação fotográfica noturna num sítio arqueológico chamado Anta da Foz do Rio Frio. Anta é como se fosse um dome. Em Portugal se fala Anta. Então, nessa data foi muito interessante, porque o professor Fernando Coimbra fez uma apresentação sensacional sobre arqueoastronomia, e depois da apresentação dele, eu fiz uma orientação de como fazer fotografias à noite, sem o uso do... Então, essa aqui são algumas fotografias da noite. Aqui nós temos o público, uma fotografia feita sem flash, e como tripé eu usei o galho de uma árvore. Aqui é o professor Fernando Coimbra, dentro do corredor, dessa anta. Aqui na foto à esquerda, abaixo, é uma fotografia, é uma técnica de fotografia noturna, sem flash, e eu fiz essa fotografia nesse momento aqui. Então as pessoas ficaram muito felizes porque conseguiram, né, desmistificar a sua câmera e seu equipamento, conseguiram fazer boas fotografias. Bom, em seguida, também a convite da professora Sara, eu fiz uma exposição fotográfica. Era uma exposição fotográfica que eu já fiz em Brasília, na Paraíba e em outros locais, e dessa vez eu fiz então em Abrantes. A exposição está lá desde 2019, na verdade, porque com a pandemia né, ficamos sem contato, então essa exposição está lá até hoje. Além da exposição fotográfica, eu fiz uma projeção de fotografias e uma narrativa sobre a Ilha de Páscoa, que é um assunto que eu venho desde que eu viajei. É um assunto que me interessa muito e eu tenho lido bastante sobre a Ilha de Páscoa, inclusive os livros do Thor Heyerdahl, que foi o primeiro arqueólogo, vamos dizer, que escavou e que, enfim, que escreveu um livro, foi para lá com a esposa, filho, fotógrafo, marinheiros e tudo mais. Passou lá quase um ano fazendo pesquisas. Espanha. Essa parte da Espanha é porque o que aconteceu?
a minha investigação de mestrado, que foi onde eu conheci a Renata, foi sobre fotografias de petróglifos, ou seja, fotografias de gravuras rupestres. Essa daqui é a tese fotografada, impressa, ela foi defendida este ano. E o que me motivou a investigar esse assunto foi esse livro que vocês veem à esquerda. É um livro de 1935, raríssimo, que tem fotografias. Basicamente é um livro de fotografias. Imaginem só, de 1935, fotografias de petróglifos. Ora, petróglifo não é uma coisa, vamos dizer, esteticamente bela, né? Então, fazer fotografias de petróglifos naquela época era uma pessoa muito de vanguarda para poder ter aquela visão, não é? E, sobretudo, meios financeiros para ir no meio das colinas e da natureza da Galícia para poder fotografar aquele tipo, né, de monumento de arte pré-histórica. Então, foi esse senhor que se chama Ramon Sobrinho Boigas que empreendeu essa, vamos dizer, essa jornada. E naquela época, a gente sabe que a câmera era um equipamento muito grande ainda. E não existia película quando ele começou a fotografar. Até existia, mas ele não tinha ainda. Ele fotografou com placas de vidro. Então, para eu poder ver esse livro, que não existe um livro desse em Portugal, só existe uma versão facsímile, foi publicada no ano 2000, e só existia em Coimbra, eu saí então de Tomar, onde eu morava, e fui para Pontevedra, a cidade de Ramon Sobrinho Boigas, para ver esse livro nas minhas mãos, essa maravilha. Chegando lá, aqui é Pontevedra, aqui em bege nós temos Portugal, essa área toda em amarelo é Espanha, e a Galiza, né? Em português de Portugal falamos Galiza, e Galícia em português brasileiro. Galícia é esta região, e Pontevedra fica logo aqui na beira do mar. Bom, então, no Museu de Pontevedra, eu tive a grata surpresa de encontrar fotografias originais. Olha que coisa mais lindinha. 1917 é o ano dessa. E mais ainda, eu conheci o neto do fotógrafo, que ele falou, olha, eu tenho uma coisa para te mostrar. E ele me mostrou uma caixa de sapatos que o avô dele tinha deixado, todos os negativos em vidro das fotografias que ele tinha feito para publicar o livro. Então, o que vocês veem aqui é uma página do livro com a fotografia, o negativo em vidro utilizado, né, pela gráfica para fazer a impressão do livro, Corpus de Petróglifo da Galícia. Aqui, então, é o negativo de vidro. Eu fiz essa fotografia com o aparelho celular, mas vejam só a qualidade desse negativo. Nós vemos até que tem aqui, ó, uma vaquinha pastando, e conseguimos ver aqui, ó, todos os petróglifos, todas as gravuras rupestres que o Sobrinho Boigas pintou de branco para poder sair na fotografia. Então vejam no livro a qualidade e vejam a preciosidade, o tesouro que esses negativos guardam. Bom, por isso passei 11 meses lá, porque além de ter todas as quase 200 fotografias do livro, ele tinha mais outras 400 fotografias. Então o que eu vi, praticamente somente duas instituições viram, que foi o coletivo Arrula e o Instituto de Estudos Minhoranos, que tiveram acesso a esse material. Essa fotografia é uma fotografia do livro. Ela foi publicada. Então vejam essas figuras, né? Esses motivos circulares, essas linhas, essas covinhas. Essa é uma fotografia publicada no livro. Mas veja o que o negativo de vidro revela. Ela revela muito mais do que se pode ver. Ou seja, para quem estuda arqueologia da paisagem, por exemplo, isso é de uma quantidade de informação tremenda, porque a gente consegue perceber que nós estamos aqui em um local urbano. Veja, nós temos um banco, nós temos um jardim que é feito. Então hoje, por exemplo, seria possível identificar o local desse petroglifo. Será que ele existe? Então vejam a diferença. Tamanho da fotografia que foi publicada no livro e a fotografia original. Por isso, o meu trabalho foi uma arqueologia da imagem. Através da imagem, eu fui desvendando, vamos dizer, elementos de informação. E eu descobri muita coisa pelo fato de ser fotógrafo, né? Então, o que eu acho interessante é que os arqueólogos, eles descobrem, não é? Objetos escavando a terra, e eu descobri informações, objetos escavando, vamos dizer assim, a imagem. Então, por isso, o nome do meu trabalho é Arqueologia da Imagem, não é? E Arte Rupestre, que foi o tema.
Vejam, por exemplo, a magnitude dessa fotografia. Essa parte em amarelo é a parte fotografada, a parte publicada no livro. Mas vejam ao redor, vejam como é interessante. Além da paisagem, né, que possibilitaria encontrar esses petróglifos que hoje estão desaparecidos, nós vemos aqui todo o equipamento das pessoas. Vejam, olha aqui o tripé, olha aqui a bolsa da câmera fotográfica. Essa bolsa aqui era onde se guardavam os negativos de vidro, só viam 10 negativos. Olha os chapéus. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 chapéus. A gente vê, será que são esses chapéus correspondem aos 3 personagens e um quarto do fotógrafo? Ou teriam mais fotografias nesse local? Essa fotografia, o que eu estou segurando é uma película. Essa fotografia deve ter sido feita mais ou menos em 1930, então o fotógrafo ele já estava utilizando uma outra câmera e era uma câmera com película e não com vidro. Uma outra coisa que descobri é que a câmera fotográfica que está lá no museu em Campo Lameiro, na Galícia, onde tem uma legenda que se lê: esta foi a câmera que Sobrinho Buigas utilizou para fotografar os fotógrafos, não foi. Porque eu encontrei um negativo, uma sombra de uma câmera, que não corresponde à câmera que está no museu, mas corresponde a uma câmera grande, de grande formato, daquelas enormes, e que caberia aqui dentro, né? Então, esse tipo de descoberta, e entre outros, né, foram várias descobertas que eu consegui fazer através dessas fotografias que devem ser muito úteis para os arqueólogos. Claro que para gerenciar todas essas fotografias, teve um momento que eu tinha 4.000 fotografias. Eu utilizei, então, um programa que eu já utilizo, o software desenvolvido pela Adobe para fotógrafos, que se chama Lightroom. O Lightroom, ele simula um laboratório fotográfico no computador. E ele é muito legal, porque ele permite organizar fotografias. Então, ele é usado para os fotógrafos profissionais, se ele vai fazer fotografias de casamento, de batizado. Eu apliquei na arqueologia, na ciência, foi fantástico. E a pessoa pode aplicar onde quer que ela onde ela necessitar. E o interessante é que as fotografias, depois você pode imprimir em formas de contato, não é? Imprimir as fotografias, porque fotografia tem que ser impressa. Isso daqui é uma foto da Pedra do Bisnau. Vejam que maravilha que é poder ver uma foto. É legal ter no computador, mas olha que maravilha poder ter uma fotografia impressa. Essa daqui é a pintura rupestre da Toca da Onça. E vou encerrar com essa fotografia aqui da Ilha de Páscoa. Isso daqui é um altar que se chama Arru Tongari. Altar, isso aqui é de pedra, tem mais ou menos 1,5 metro de altura, onde estão 15 moais, né, que são essas esculturas. Para fazer essa foto aqui, foi às 5 horas da manhã. Então, chama Arru Tongarik. Então, fotografia tem que ser impressa. Desse software, que é fantástico, porque ele permite você organizar as fotografias em diferentes álbuns. Por exemplo, eu tenho uma fotografia de uma árvore, uma palmeira. Eu posso colocar aquela fotografia, uma palmeira com um monumento. Eu posso colocar aquela fotografia em vários álbuns. Por exemplo, da fazenda onde eu tirei aquela árvore. Eu posso colocar pela espécie da árvore. Eu posso colocar em uma pasta, vamos dizer, com título filosófico, Árvores da Vida, que me emociona. E posso classificar de acordo com o movimento, com aquele monumento do lado da árvore. O que isso quer dizer? Que eu posso ter aquela fotografia replicada em 10, 15, 20 álbuns sem duplicar a foto no computador, porque são álbuns abstratos. Então você pode manejar aquelas fotografias em diferentes classificações temáticas que atendam o seu objetivo, tanto científico quanto familiar. Eu tenho uma foto de um grupo de pessoas, eu posso colocar no grupo da parte paterna, materna, crianças, primos, o local que foi, o ano, a mesma foto, sem duplicar. Então, ela é muito interessante. Esse programa, ele foi inventado, foi criado pelo pessoal da Adobe Photoshop, que viu que o Photoshop, ele não era para fotógrafo, ele é um programa para edição, ele trabalha com layers, com camadas. Então, você emagrece a pessoa, engorda a pessoa, muda a cor do carro. E fotografia não é isso, isso é edição fotográfica. A fotografia é outra coisa, é classificação, é edição, é apresentação. Então, a própria equipe da Adobe, o Lightroom, que é a alegria dos fotógrafos desde então. E esse programa, aplicado ao estudo científico, é fantástico. Então, eu utilizei, e graças a esse software, eu pude organizar e achar a fotografia que eu queria em 4 cliques. Imagina, em 4 mil imagens, né?
Bom, então essa é a novidade do ano, que agora então eu preparo, fazendo uma síntese de tudo, um curso desse software para arqueólogos, né? Eu posso fazer para arqueólogos, eu posso fazer para jornalistas, que eu exemplificaria de outra forma, posso fazer para pessoas, usuários normais, aproveitarem a quarentena, a pandemia e organizar o seu álbum de fotografias, porque quem não gosta de ver fotografias, né? Então, essa é a novidade do ano. Pronto, então, fotografia, arqueologia, comunicação, eu acho que é tudo interligado, não teria nem como dividir isso mais em caixinhas. Eu estou aberta, então, a perguntas e agradeço pela oportunidade. Né, que trabalho incrível. Eu estou aqui encantada. Já tinha lido o texto sobre a tua biografia e visto o trabalho de Brasília, maravilhoso mesmo. E eu vou te fazer uma pergunta que era da nossa conversa lá, que meio você não entrou na apresentação, mas eu fiquei curiosa que você falou da festa dos tabuleiros, que é uma festa muito antiga, não sei se você tem as fotos aí para mostrar. A tua história pessoal também me chamou muita atenção, mas nossa, a gente já está com 55 minutos de live e eu vi que tem perguntas bem interessantes das pessoas que estão nos assistindo. Meu Deus, tô louca com as perguntas, mas enfim, vou te fazer a da festa dos tabuleiros, depois se der tempo fala um pouquinho da sua história pessoal, mas muito, 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 muito obrigada. Amei a sua apresentação. Bom, sobre a festa dos tabuleiros, quando eu fui para Portugal fazer o mestrado, nós moramos em Mação, foi aí que eu conheci a Renata. Logo que nós terminamos as aulas, eu fui para Tomar, que é onde fica o Instituto Politécnico, e fui convidado pelo professor Antônio Ventura, que é diretor do Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, a realizar, na verdade, um sonho dele, que era um sonho que ele tinha 30 anos, que era fotografar os bastidores de uma das maiores festas tradicionais de Portugal, que é a Festa dos Tabuleiros. E aí, quando ele me falou, eu apaixonei no assunto, falei, quero. É uma festa gigantesca, né, Tênia? Uma das mais importantes, né, de Portugal. Exato, que aquele ano era candidata a patrimônio imaterial de Portugal. Inclusive, as fotografias que eu fizeram parte do dossiê que foi entregue à DGPC. Bom, então o que é a festa dos tabuleiros? O que é o tabuleiro? Né? Que no Brasil o tabuleiro é um tacho onde, né, assamos um pão de queijo e tal. Mas o tabuleiro, nessa festa, são colunas feitas de flores, de trigo e de pão. Essa coluna, ela é transportada por mulheres. E essa coluna, o tabuleiro, tem exata medida da mulher que o transporta. Então, eu tenho 1,70 m, eu transportaria um tabuleiro de 1,70 m. Na base dele, então, tem um cesto de vime, tem hastes de bambu, vamos dizer assim, e ali são colocados os pães, as flores e os trigos. Em cima dele tem uma coroa com o símbolo, ou é a cruz dos Templários, ou é a cruz é a pomba do Espírito Santo. E essa é uma tradição muito antiga, que vem desde os tempos romanos, quando se fazia uma oferenda a Ceres, que era a deusa da agricultura. Por isso, a abundância, né? As flores e os trigos e os ramos de trigo, né? E os pães dos tabuleiros. Naquele ano foi um cortejo de 750 mulheres, todas vestidas de branco. É um fato que eles chamam, né, uma roupa. Isso, a Renata está mostrando aqui. Isso, a Renata está mostrando. Então veja que coisa linda. Agora um detalhe, essas flores são todas feitas à mão. Então é o momento que as pessoas nas aldeias, nas pequenas cidades de Portugal se unem, seja no pátio de uma escola ou numa junta de freguesia, para fazer as florzinhas de arame de papel e de cola. Então são pessoas de toda idade, de manhã, de tarde, de noite. Então às vezes as pessoas não se falam durante anos, mas naquele momento todas as diferenças inexistem. Então elas estão ali, né, por um ideal, né, para construir algo que é belo, algo que é imemorial. E isso é muito bonito. Então eu fotografei durante 5 meses os bastidores dessa festa, porque são as pessoas fazendo essas flores, era a latoeira fazendo a coroa, né, de ferro, de latão, o cesteiro fazendo a cesta de vime. Eu fui no oleiro que fazia uma bila, que eles chamam, que é uma vasilha para transportar água, que tem a figura do aguadeiro, né, nesse cortejo. Então foi muito bonito o trabalho sobre ver todo
toda essa movimentação, né? No Brasil, essa movimentação, algo parecido que nós temos é do carnaval, mas é muito diferente, porque aqui é algo pelo sagrado, aqui é algo... essa festa acontece somente de 4 em 4 anos. Então, as pessoas se mobilizam e começam a se preparar um ano antes, a confeccionar flores, e eles não sabem nem quem vai desfilar com aquelas flores, mas eles estão ali unidos para que a festa aconteça. Isso é muito bonito. Bom, as fotografias, então, resultaram numa exposição na Casa dos Cubos, que é onde funciona também o Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, e ficou lá em exposição durante 4 meses. Foi muito bonito e, nossa, foi fantástico. Então, e foi agora, em 2019, essa experiência. Então, foi uma residência fotográfica que eu fiz. Sempre quis fazer uma residência fotográfica. Ai, fiz. Mais alguma pergunta? Tem várias. Acho que a próxima agora é com a Renata, né, Renata? Tem várias perguntas. Pergunta, comentário. Aí depois tem as perguntas do pessoal, né? Parece que tem bastante pergunta. Kênia, você conseguiu na sua apresentação, que era uma coisa que eu estava pensando, assim, será que na apresentação da Kênia... Claro, né? Você sempre apresenta muito bem as coisas, mas deixar transparecer essa importância. Eu sei que tem aí paleontólogos, arqueólogos e pessoas de outras áreas, a importância da fotografia, de fato, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, né? Você mostrando as fotografias da Toca da Onça, a nossa experiência mesmo em Ocreze, lá com a Sara, em Portugal, também, eu falei, gente, assim, dependendo da hora do dia, né, você não consegue ver alguma coisa, uma gravura, uma arte rupestre, dependendo do sol, da luz. Então, tem tanta coisa, e a arqueologia, ela depende do registro, né, de um bom registro. Exatamente, é a documentação por excelência, né? Total. E quando a gente estava conversando e você falou do curso, nossa, eu acho que até quem não é tão fã, assim, de fotografia, isso nós, arqueólogos, paleontólogos, enfim, mas que trabalhamos em campo, ou na academia, ou no licenciamento, a gente precisa se atentar a algumas questões, inclusive a fotografia, né? A qualidade da câmera, não precisa ser uma grande câmera, enfim. Então, a sua apresentação foi um exemplo dessa importância. Eu estou aqui comentando e não estou fazendo uma pergunta em si, mas eu tinha que ressaltar isso. Obrigada. Renata, você falando isso, eu lembrei para fazer minha tese de doutorado, no campo assim mais importante que eu fui, eu levei um fotógrafo comigo, um fotógrafo profissional, Marcelo Macauê. E assim, ter levado um fotógrafo a campo, ainda que ele não fosse assim como você, ainda pensei, nossa, já pensou se fosse aquele com esse olhar todo de arqueologia, teria sido demais aqui, imaginando. Mas, assim, mesmo ele não tendo esse conhecimento de arqueologia, a qualidade do registro facilitou muito depois para fazer todas as análises que eu fiz da região. E uma coisa que tinha interessante, muitas coisas que eu não tinha observado, como vocês, né, bem que Kênia, ela e aqui, a fotógrafa e a arqueóloga, mas quem trabalha muito com foto, percebe esses detalhes que nós nem sempre prestamos atenção. Então, algumas coisas do sítio, ele me chamava a atenção. Olha, você está vendo que se a gente olha da praia, a visão é essa, e se você olha um pouco mais de cima da duna, você tem outro cenário montado, e isso está relacionado com isso, e foi bem interessante. A Kênia faz isso com a gente. A Kênia, foi legal essa nossa vivência lá em Portugal, porque eu fui aprendendo algumas coisas e ela realmente observa, assim, coisas poderiam ser aleatórias, né, do nosso dia a dia. Então, é bem isso mesmo, Cris, desculpa, cortei você. O Juca vai pôr as perguntas, tem uma pergunta aí do Juca de fotogrametria, acho que é a Renata que vai fazer, não é? Cadê a pergunta? Tem, acho que o Juca vai pôr, vai pôr na ordem das perguntas que foram feitas no chat. Então é sua essa, Renata. Isso, a primeira é do Davi Silva Fagundes. Olá, Pesada aqui. Sou professora. Como foi superar todos esses desafios e conquistas? Eu acho que o desafio ele é um motor, não é? Então, eu diria que eu aprendi num curso de filosofia, que eu faço já há muitos anos, numa escola chamada Nova Acrópole, que a gente precisa utilizar a nossa caixinha de ferramentas filosóficas de vez em quando.
que essa caixinha de ferramentas, ela tem elementos, instrumentos que se chamam ousadia, coragem, arriscar, sabe? Então, eu acho que passa por aí, caixinha de ferramentas. Vontade, ousadia, enfim. E acreditar, sobretudo acreditar, porque dá certo, gente. Se acreditar, dá certo. Eu esperei muito tempo para estudar arqueologia. Eu tinha 44 anos. Eu achei que eu tinha esperado tanto, que era 18, eu chorei tanto por esperar 18. Cheguei na arqueologia só nos 36, assim, nos 36 consegui largar minha carreira antiga e me dedicar ao sonho dos meus 18 anos, agora estamos juntas. Mas tem uma coisa interessante, né? Não sei você, mas eu percebo assim que a gente acaba vindo, como passamos por outras áreas, com outro olhar para a arqueologia. E isso traz uma contribuição, que é interessante. Você traz uma contribuição para a arqueologia. Sim, essa capacidade de fazer síntese, né, com aquilo que você foi e aprendeu, com aquilo que é novo, e aí você já está mais maduro e pega tudo rapidinho, isso é fantástico. Isso é fantástico. Engraçado que eu sempre quis escavar. Nossa, quando eu escavei na Espanha, com 44, eu não quero escavar nunca mais. Não quero. Eu esperei a vida toda. Na hora que eu experimentei, não quero mais. Eu deixo para os mais jovens, entende? Agora, fotografar o ato arqueológico, o gesto arqueológico, aí você me chama. E isso eu fiz. Eu fiz na França, numa escavação ao sul de Paris, que nós fomos, era um sítio neolítico e da Idade Média, porque é sítio sobre sítio, e também na Espanha. O que eu fiquei encantada foi com o gesto arqueológico. Desde a escavação... Portugal também. Cuidado. Como? Em Portugal também. Em Portugal também. É porque lá eu fiz realmente uma reportagem. Eu não queria escavar. Então foi uma maneira, inclusive, de fugir. Eu acompanhei durante a campanha inteira. Então, quando se acha uma cerâmica, quando está limpando, depois quando vai lavar a cerâmica, quando a pessoa vê aquilo, coloca de frente ao sol e admira, sabe? Então, esse gesto, né, do descobrimento, ele é muito legal. E é por isso que eu acho que eu quis trabalhar na minha investigação um fotógrafo, um ser humano atrás da câmera. Então, uma palestra que eu quero fazer agora é com Maxime Duchamp, que é o fotógrafo que fez as primeiras fotografias no Egito, as fotografias antigas. Então, eu gosto dessa fotografia antiga, dos primeiros fotógrafos que fizeram os registros. Por exemplo, o fotógrafo que estava com o Howard Carter, quando descobre a tumba de Tutankhamon em 1922. O fotógrafo que estava com Schliemann, em Micenas, o que estava com Arthur Evans, que fotografava os artefatos que ele achava. Então, é esse tipo de estudo que eu gosto, né? É o fotógrafo, é esse ser humano que estava lá para fotografar, além da plasticidade, da beleza dessas fotografias antigas. Próximo. Keila, tem também as fotos do Dom Pedro II no Egito, né? Você já descobriu quem foi o fotógrafo que foi com ele? É fantástico, e várias coisas se descobriram sobre essa viagem quando se acharam os negativos, não sei como é que vocês chamam, em vidro, o que foi, porque ficaram muito tempo, acho que isso apareceu na década de 90, ou no início dos anos 2000, né, esse acervo, e uau, tem toda a viagem documentada por algum fotógrafo que teve um olhar da família real brasileira nesses sítios arqueológicos, né, que incrível. Eu estava lendo um artigo sobre essas fotos esses dias, mas eu não vou contar não, porque eu vou guardar para depois. Tá bom. Pode deixar. Tem mais pergunta? O professor Davi, ele está falando, então, que ele até hoje, ele realiza as pesquisas nos sítios arqueológicos da área JK, que é ali onde tem aquela ponta de flecha transparente que eu fotografei, e vários líticos que estão conservados no IGPA em Goiânia. Kênia, enquanto o Juca não coloca aí a próxima pergunta, eu vou fazer uma minha porque me chamou a atenção. Você mostrou lá no início da sua live um mapa do projeto do Sagrado. E eu vi que não tinha nada marcado na África. E por que você não marcou nada na África? Fiquei curiosa. Egito. Não, mais para baixo, na África subsaariana. Falta de recurso. Mas, por exemplo, eu já fiz uma exposição fotográfica na Cidade do Cabo, na África do Sul. Eu fui convidada pelo consulado para poder fazer uma exposição individual em comemoração aos 55 anos de Brasília, na época.
Então foi muito legal, foi a primeira exposição internacional, com tudo pago e tal. Então, fui a convite da Ana de Oliveira, que era a Dida Cultural, nesse momento, né, na Cidade do Cabo. Então, eu consegui chegar até ali, mas eu não achei nada condizente com o meu projeto. Fotografei, fui até o ponto mais extremo da África do Sul, mas o Arqueologia do Sagrado, então, vou falar sobre ele, é um projeto que eu venho desenvolvendo desde 2014, que consiste em fotografar, então, lugares sagrados da humanidade, né? Então, eu tento dar um caráter de atemporalidade em algumas fotografias, ou vamos dizer, de conferir algo metafísico nas fotografias, às vezes por algum ajuste de cor, algum contraste a mais, que valorizam as fotos. Deixa eu mostrar, por exemplo, uma dessas fotografias que eu tenho aqui. Então, essa fotografia da Grande Pirâmide, já trabalhei mais uma edição para dar um caráter metafísico. E aqui não tem nada que não existe. A fotografia é isso mesmo. Eu só trabalhei os contrastes da foto. Então, né, a Grande Pirâmide com esse halo maravilhoso e divino. Então, é esse tipo de trabalho, né, que consiste a Arqueologia do Sagrado. E outras fotografias, por exemplo, eu já busco um caráter mais atemporal. Por exemplo, essa aqui em Roma. Essa em Roma quase não tem cores, não tem pessoas, né? Ela parece que pode ter sido feita ontem ou há 50 anos atrás. Então é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, entendi. Tem a pergunta do Juca, que é essa de: existem softwares livres que permitem a aplicação desses filtros que mostram essas pinturas da forma que você mostrou? Ele fez essa pergunta, entrou lá na live na hora que você estava falando sobre o Distract. Sim, olha, o único que eu conheço é o Distract, e ele não é gratuito. Ele é uma pessoa que tem a patente, que foi, né, um senhor que inventou, se eu não me engano ele é um americano. Você tem que escrever para ele, e ele vai mandar o plugin para você instalar na sua câmera. Esse é o procedimento. Agora, o programa, ele é gratuito, né? O programa chama ImageG. Pronto, o programa é gratuito. Agora, o plugin é o quê? É como se o filtro. Esse filtro já é comprado dessa pessoa. Ele não é uma coisa que vende na Amazon. Ele é ainda de domínio do senhor que inventou. É como se o da Guerra, que inventou a fotografia, quer dizer, que registrou a fotografia, não tivesse dado a fotografia a domínio público, em 1939. Então, todo mundo que quisesse ter uma câmera fotográfica, um daguerreótipo, tivesse que escrever para ele e falar: olha, como é que eu faço um daguerreótipo para eu tirar fotos? Porque daguerreótipo é a vovó da câmera fotográfica, né? Era aquelas câmeras antigas. Então, é isso. O software é gratuito, mas o plugin, o filtro não é, tem que comprar dessa pessoa. E é só procurar na internet. O que acha? Renata, não dá para te ouvir, teu microfone está mutado. Nossa, eu tô falando aqui muito e tava mudo, desculpa. Olha, o Davi está fazendo uma pergunta interessante, né? Como você vê o envolvimento dos gestores públicos no Brasil quanto à preservação do patrimônio histórico e resgate desse patrimônio arqueológico? Bom, eu fui diretora de comunicação social da Confederação Nacional de Municípios durante muitos anos. E, além de fazer a comunicação e tal, só depois que eu fui fotografar por um projeto das Nações Unidas, né, junto com a Confederação dos Municípios. Então, eu viajei em muitos municípios para realizar reportagens fotográficas. As pessoas não sabem o que é arqueologia. Os gestores não sabem o que é arqueologia. Então, fazer um trabalho realmente de base. Então, não só é trabalhar com as crianças, claro, agora, mas também seria uma forma de sensibilização, né, desses gestores. E isso talvez teria que passar, eu hoje, com a experiência que eu tenho, seria um projeto de
de bater nas instituições, como a Frente Nacional dos Prefeitos, que está lá em Brasília, que eu também já trabalhei para eles, a Confederação Nacional de Municípios, sabe? Instituições grandes, de peso, que representam. A CNM representa os 5.555 municípios brasileiros. Então, se ela fala assim, olha, gestor, tem arqueologia. A arqueologia tem potencial de turismo, de melhorar o seu município e tudo mais. Nossa, é assim, ó, 2 mil municípios querendo fazer um negócio, entende? Então, isso passa por pessoas que têm projetos, né? E aí tem a Cris, que sabe melhor do que eu, para fazer parcerias com grandes instituições. O Brasil é muito grande. Então, mobilizar um gestor é muito pouco. Olha, em Brasília, quem é que sabe que tem sítio arqueológico? Eu fui saber em 2014. Em 2014. Eu moro em Brasília desde 1976. Você está entendendo? Então, assim, o Brasil tem tantas vamos dizer, problemas realmente, né? Que a arqueologia é uma coisa assim que está lá na ponta, nem faz parte do rol. Então, acho que era alguma coisa assim de aliar-se a instituições que representem o todo. Kênia, eu adorei a sua resposta, porque passa muito pelo arqueólogo e arqueóloga, né, fazer a educação desse gestor. Inclusive, uma das coisas que a gente ensina no curso lá, especialista em captação de recursos, é justamente que o arqueólogo e a arqueóloga saia da sua caixinha de pesquisador, de pesquisadora, e seja um pouco produtor cultural, para uma das coisas saber negociar e conversar com o político e explicar o potencial, porque a hora que eles entendem, e eles, né, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, porque a gente pode começar pelo município também, e começam a entender em determinadas regiões que aquilo vai atrair um potencial turístico que vai dinamizar a economia da região, a gente pode começar a conseguir muita coisa. É uma das formas, né? Outra questão também é a negociação com empresas. Então, o arqueóloga fica muito ali nessa caixinha de estudar seu objeto, de estudo, saber a pasta, não sei o quê, a quebra. Mas e aí, como é que você consegue recurso para dinamizar e bancar os seus projetos, né? E aí fica muito dependente de, o governo que pague, a CAPES que pague, a FAPESP que pague, eu vou fazer só mestrado, doutorado, pós-doc. E o mundo de captação de recursos para arqueologia é muito maior. Como a tua apresentação trouxe mesmo, nossa, quando mostra as fotos, quando mostra o lado fotogênico da arqueologia, não tem quem não queira mexer no bolso. Muita gente com grana gosta disso e quer, inclusive, investir em uma coisa assim, e a gente está lá de bobeira, né? Então, a gente que tem que mudar a cabeça. Adorei sua resposta. Então, é uma questão de educar mesmo. Os gestores também passam por isso, né? Sim, e as pessoas, Cris, têm sede de conhecer sítios arqueológicos. Quando elas descobrem que tem arqueologia perto delas, elas ficam enlouquecidas. Aí querem te mostrar tudo, né? Vem ver, eu tenho isso, também tenho isso, também tenho isso. Quando eu fui ao Brasil em 2016, eu falei, gente, vou fazer uma excursão arqueológica, as pessoas precisam conhecer, vou testar isso. Eu tive a ideia na sexta-feira, aí eu não dormi, eu peguei um papel em branco e comecei a desenhar tudo o que eu precisava. Eu preciso de um carro, eu preciso de comprar as entradas, eu preciso do Noel, eu preciso fazer um hot site, eu preciso divulgar. No domingo, às 4 horas da tarde, eu já estava disparando a campanha, porque eu não consegui nem dormir no final de semana. Eu já fiz os contatos, já fiz o site, fiz o cartaz, imprimi alguns, fui colar na UNB e tal. Resultado, tive que fazer uma segunda, porque não coube, né? As pessoas não couberam todas na primeira excursão, né? E interessante que eu publiquei no Facebook e teve, sei lá, 50 compartilhamentos. Isso foi muito significativo, porque as pessoas estão compartilhando, foram 50 compartilhamentos de sítio arqueológico no Brasil, isso em Brasília. Eu fiquei, assim, realmente muito surpresa com o resultado. Eu achei aquilo fantástico, né? Não era um compartilhamento de um vídeo de piada, né? Ou, né, que as pessoas... Enfim, era um vídeo
Era uma propaganda de uma excursão arqueológica, que só tinha uma fotografia, né, de uma formação rochosa, que, né, não tinha nem foto do sítio. Então, as pessoas realmente elas têm sede. O público foi muito legal. O público eram médicos, fotógrafos, dentistas, filósofos. Foi fantástico. E aí, bom, a minha ideia realmente era fazer isso agora como um projeto, mas para levar as crianças. Já falei isso para o professor Davi. Então, no segundo momento, quando eu fizer o curso da Cris Amarante, de captação de recursos, eu quero fazer um projeto para poder mobilizar alguma empresa e levar as crianças das cidades satélites para poder conhecer esses sítios arqueológicos, porque elas já vão crescer sabendo o que é arqueologia. Porque uma daquelas meninos, eles vão ser gestores no futuro, ou vão ser empresários, enfim, mas eles já vão saber da existência e vão estar sensibilizados para o patrimônio cultural que tem e o potencial que isso tem, né, de desenvolvimento do município, do turismo, enfim, do respeito, mesmo com o próprio passado, né? O nosso passado, respeito pelo nosso passado, essa valorização da nossa história, que a gente acha bonitinho, né? Que a Europa tem os celtas, mas a gente está matando nossos celtas, porque os nossos celtas são os índios, você está entendendo? Então, assim, numa analogia muito louca, é mais ou menos isso. Então, os celtas estavam aqui, né, na Idade do Bronze, com espada e tudo mais, e a gente está aí peladinho, assim, com as penas, porque o clima é diferente. Claro, tudo entre aspas, né? Eu só ia falar, isso daí que você faz, as excursões, né? Isso já é uma divulgação da nossa ciência, né? Já é a divulgação. Por isso que eu sempre achei que você tinha tudo a ver com. Quando eu conheci a arqueologia e pré-história, entrei nesse mundo aí antes mesmo com meu irmão, né, na divulgação científica, e quando conheci a Quênia, em Portugal, então eu sempre soube, Quênia tem a ver, né, com essa popularização aí da arqueologia e divulgação científica também. Sim. Então, é incrível esse trabalho que ela já realizou lá em Brasília. Só um comentário. Tem uma pergunta. Eu não sei como que você capta recurso, mas assim, você falou de empresa, captar por ICMS não é tão difícil assim. E para a empresa é vantajoso, porque o imposto que ela pagaria e não veria no quê, né? Tipo, é para asfaltar uma estrada, é para uma escola, não precisa, é para uma iluminação pública, é para um hospital público, mas ela pode ter abatido esse valor do imposto, então nem é uma coisa que ela vai tirar do bolso, entende? É uma coisa que é interessante e vai ser uma propaganda positiva para ela, isso que a gente fica dando um spoiler aqui de uma das coisas que a gente ensina. E não é uma coisa tão complicada não de conseguir fazer, e você que tem essa expertise e uma visão até um pouco mais aberta de projeto, né, pelo que eu percebi, já saiu dessa linguagem acadêmica, nem entrou nela, graças a Deus, vai ter mais facilidade de escrever esse tipo de projeto de captação. E com todo o histórico que você tem facilidade, consegue sim. Manda bala aí com o professor Davi. Breve. Olha, o João está fazendo a pergunta. Gostaria de saber o que você acha do método, da técnica de fotogrametria. Você já teve experiência nisso? Já, para saber que eu deixo para os mais jovens. Eu tive essa experiência num sítio arqueológico chamado Ferme dit, Diodoro, que fica no sul de Paris. Então, além de ter o sítio neolítico, que foi onde eu fiquei, também tinha lá as ruínas de uma abadia cisterciana. E foi ali que nós tivemos contato com fotogrametria. Eu achei muito interessante, inclusive, ele queria um voluntário para fotografar, lógico, eu me voluntariei. Ok, fui lá, fiz a foto, depois ele colocou no software, fez aquela coisa linda, maravilhosa, mas, João, não é algo que eu gostei de fazer, mas é extremamente necessário, né, essa reconstrução, né, em 3D, é fantástico, é magia, é uma coisa mágica, né, era ver isso, inclusive, aplicado não só numa ruína, numa parede, no caso foi desse monastério, mas até na arte rupestre também, é muito interessante, mas o que eu gosto realmente é da fotografia histórica, da fotografia antiga, ou seja, a arqueologia da fotografia. Então, eu demorei muito para entender que eu gostava disso. Então, fotografia eu acho muito legal, sensacional,
Eu acho que cada vez vai ser mais importante, não é? Inclusive para esses ambientes virtuais, agora os museus podem trabalhar, mas eu deixo isso para os jovens, os mais jovens, que gostam, estão mais antenados em tecnologia e tal, poderem trabalhar com isso. Eu quero fazer fotografia em placa de vidro. Eu quero fazer isso. Agora, isso da fotogrametria eu acho interessante. Eu não gosto muito de fazer comparações assim, que tem gente aí no Brasil que gosta disso. Você está na Europa e deve ser tudo mais maravilhoso do que aqui. Não é. Tem coisa que no Brasil a gente está anos-luz na frente do que se faz aqui. Mas em relação a isso da fotogrametria, não. Tenho que admitir que eu lembro que desde 2011, quando eu fiz o curso do IPT, que eu também fiz uma pós pelo IPT, como vocês fazem, pelo Instituto Politécnico de Tomar, já se usava 2011 aqui recorrente fotogrametria, e às vezes eu escuto em alguns trabalhos do Brasil falar disso como uma novidade, e é tão esquisito, porque aqui é muito, praticamente todo mundo usa a fotogrametria há mais de 10 anos, já faz parte de todos os projetos, e aí no Brasil isso ainda é chegando aos poucos. Então, em relação a, digamos, do estar na frente em alguma coisa, isso da fotogrametria é uma coisa que aqui já avançou muito, e aí no Brasil já deveria estar avançado, porque a gente tem total condição para isso, né? É uma questão de visão, assim, eu vejo, não é não ter nem posse, nem saber, é mais uma questão dos arqueólogos e das arqueólogas adotarem mesmo como metodologia de forma recorrente, do que ter ou não capacidade, porque dinheiro tem, né? O que mais tem no licenciamento é dinheiro. Enfim. Eu quis passar anteriormente um vídeo sobre as fotografias que eu fiz no solstício de inverno na Pedra do Bisnal. Aproveito e respondo a pergunta do Fernando Bonetti. Consegue colocar? Nascer ao pôr do sol tem alguma relação com as gravuras e solstícios? Olha, Bonetti, realmente tinha que fazer um estudo. Eu não fiz o estudo, porque a constelação, né, o movimento dos astros era diferente, né? Então, em que momento foi aquele? Teria que fazer um estudo bem aprofundado sobre isso. O João Paulo, da UNB, ele fez um trabalho interessante, e ele até sugeriu isso na tese dele. Mas eu não saberia te dar mais informações. Agora, o interessante é que eu e o Noel, nós dormimos lá no Bisnal, 4h30 da manhã a gente foi para o sítio para armar o equipamento, esperar para fazer as fotografias. Quando a gente terminou de fazer as fotografias, a gente olha no chão, assim onde estava o tripé, tinha um soleiforme, ou seja, né, uma figura que para nós parece ser um sol. Foi incrível aquilo, foi presente assim, divino. Então, eu vou mostrar esse videozinho que tem 1 minuto, e ele foi feito com 240 fotografias. Cadê o som? Já está. À esquerda tem o horário. Aqui. Nossa, que demais, Kenny. Olha aqui a foto, que estava assim, bem ali onde estava o tripé, fixado. Depois que nós fizemos o trabalho, fomos recolher equipamento, olha o presente que a gente teve, essa gravura rupestre. Então, Bonetti, é muito possível que tenha uma associação, né? Mas também a pergunta que se coloca é, será que realmente essa figura ela está associada ao Sol? Né? Mistérios. Tinha que estar raiz. Um estudo mais profundo, um estudo mais profundo e muito direcionado, né? E a pessoa
também teria que entender um pouco de astronomia, imagino, né? Mergulhar nesse universo que é fantástico. Ó, o Rafael perguntando... Que é sobre a viagem de Creta. Existe alguma pista de que o labirinto tenha existido? Então, o que acontece? O Arthur Evans, ele seguiu várias, que é o arqueólogo que descobriu o sítio arqueológico, ele foi seguindo pistas. Na verdade, uma senhora, uma lavadeira, uma de roupa, alguma coisa assim, tinha um colarzinho que tinha um símbolo daquilo que ele estava procurando. Então, ele vai até o terreno indicado, tem toda uma história e consegue achar as ruínas, né, de um palácio. E como esse palácio, cadê as fotografias? Ele é muito cheio de colunas e parece um labirinto. O Arthur Evans disse que é o palácio de Creta, né? Que é um palácio mitológico construído por Dédalo, né? Para o rei Minos prender o seu filho, né? Que era o Minotauro. E depois tem a história de Teseu, enfim, que vocês devem conhecer. Então, ele diz que pela arquitetura esse seria o palácio, né, do rei Minos, mas disse que o labirinto, esse seria o palácio, mas que o labirinto estaria embaixo das ruínas. Então, quem é que vai, né, destruir aquilo que já existe, que é o palácio, para saber se tem o labirinto embaixo? Então, ele ainda continua sendo um mistério. Então, está aí, então, na mitologia. Não sabemos ainda. Quem sabe, quando tiver uma tecnologia que possa fazer um escaneamento, uma varredura, né, no solo, para ver se existe algo abaixo, né, daquilo que já foi escavado e reconstituído. Porque, como vocês podem ver isso daqui, a pintura não é original. Está vendo que aqui tem uma porta? Tem coisa aqui para baixo que ainda não foi escavada. Então, isso que foi pintado foi reconstruído. Na época, o Arthur Evans contratou dois restauradores, pai e filho, eram os mais famosos, eu acho que eram italianos, para poder fazer uma reconstituição a partir do fragmento. Vejam essa foto que eu já mostrei uma vez. Então, vocês conseguem ver que só tem 3 pedaços reais aqui, o resto tudo é uma criação humana. Olha, esse pedaço e esse pedacinho. Então, a partir de outras iconografias, né, encontradas ali em Creta, eles deduziram que esse era o desenho. Eu estava procurando aqui uma fotografia da Sala do Trono, mas não achei. Essa vai ficar para a próxima. Marcos César. Oi, Marcos, arqueólogo, grande arqueólogo. Conheci o Marcos em Paris, na biblioteca do Museu de História Natural. Ele estava lá para fazer a tese de doutorado dele, e era o momento que eu estava fazendo o meu artigo sobre a Pedra do Bisnal, que eu precisava ler os textos da tese da Adriana Finamor, que só tinha impresso lá no museu. Uma pergunta. Você poderia explicar sobre suas interpretações rupestres, sobre sua pesquisa, sobre a arqueologia da imagem que realizou? Posso sim, mas hoje não posso, porque eu já fiz isso num bate-papo, Papos com Arte, da Nini Santos, que é uma artista que mora em Paris, e foi uma conversa de 1h30, porque eu falei toda a minha tese. Então, como é algo que é mais específico, que envolve uma metodologia, e eu explico tudo tintim por tintim, eu explico todas as descobertas, teria que ser uma outra oportunidade, porque vai 1 hora, e eu te garanto que é incrível. Porque, assim como, para você ter uma ideia, né? Assim como a gente, na arqueologia, a gente tem aquele elemento negativo, né? Na fotografia, nós também temos, né? Então, o que é uma US negativa? Então, a gente pode identificar um poste que havia ali, um poste de madeira, né? E que, enfim, que a madeira foi-se embora e ficou aquela terra daquela cor, ou um poço, enfim. Na fotografia também, porque às vezes é um reflexo de alguma coisa que vai dar uma informação, é uma sombra projetada. Por exemplo, na minha tese, eu fiz 2 descobertas que os arqueólogos, eu tenho certeza que ficaram enlouquecidos. Primeiro, que foi a câmera, porque o dia que o Ramon Sobrinho Beiras foi fotografar, o sol devia ser, não sei, 3 horas da tarde na Galiza,
E estava com muita projeção de sombra, porque hoje a gente fotografa arte rupestre, arte rupestre não, petróglifo, né, gravura rupestre, ou no nascer do sol, ou no final do dia, para dar aquela projeção de sombra nos sulcos. Mas isso é atual. Sobrinho Buigas, ele usava negro de fume, eu falo tudo isso na tese, ou branco de Espanha, que é um pigmento branco, para poder destacar as imagens e fotografar depois. Bom, então naquele dia o sol estava assim a pino. Então ele foi fotografar, posicionou a câmera e a câmera simplesmente foi projetada uma sombra dela no petróglifo. E aquela fotografia não foi no livro justamente por causa disso. Mas fazendo a arqueologia da imagem, esse negativo, né, inédito, eu descobri que não era a câmera, porque eu fui medir a câmera lá de Campo Lameiro, então não é a mesma. E outra, em uma outra fotografia, eu tinha visto, né, que aquelas fotografias dele não estavam assim normais. Ele tinha um plongé, um contra-plongé na fotografia que não estava normal. Ele tinha que ter usado uma escada. Não era possível fazer uma foto que não fosse de escada, porque ele não ia subir com aquele equipamento numa árvore. Falei, gente, eu tenho que achar a prova de uma escada. E numa determinada fotografia também, que entrou no livro, aliás, mas pela qualidade do livro, não está visível, tinha um pedacinho de escada, assim, sabe quando você vai tirar a fotografia e não prestou muita atenção em limpar o terreno? Então ficou um pedacinho de escada na quina da fotografia. E escada. E depois vi aquela escada, uma projeção de sombra também no momento do petróglifo. Possivelmente ele não colocou a fotografia por conta disso. Então isso é muito interessante, porque em 1935 ele já estava usando uma escada para fazer uma tomada, vamos dizer, aérea do petróglifo. Né? A gente está falando de quase 100 anos atrás, é coisa que a gente faz hoje, a gente faz com drone. Né? A Adriana Finamor, que foi essa cientista que fez no ano 2000, ela parece que fez um andaime para poder fotografar. Sabe um andaime de pedra? De pedra não, de construção de prédio? Parece que ela projetou um andaime para poder fazer fotografias zenitais, né? Assim, da pedra do Bisnal. É isso. Mais perguntas? Tem mais pergunta? Fora o D-Stretch, que na pintura rupestre tem um excelente efeito, existe algum outro programa ou aplicativo para melhorar a visualização dos detalhes de magra? Infelizmente, não conheço. Mas existe um investigador chamado Carlos Novaes, eu acho que ele é galego, parece que ele desenvolve alguma coisa nesse sentido, mas não conheço resultados. Inclusive, eu gostaria muito, porque a minha grande paixão são as rochas gravadas. A rocha gravada também é como se fosse uma fotografia, né? Porque a fotografia foi a luz que gravou, né, em cima daquela superfície sensível. Então, o meu xodó também são as rochas gravadas. Eu gostaria muito que tivesse um aplicativo, assim como, né, que tem o mesmo efeito do D-Stretch, mas ainda não existe alguma coisa muito eficaz. Eu acho que agora foram todas as perguntas, Kênia. Muito obrigada. E aí agora o professor Davi dizendo que ele vai passar a live para os estudantes. Leandro te agradecendo. Eu também te agradeço muito, assim, muito mesmo. Fiquei curiosa aí para saber mais das interpretações, porque hoje eu até estava comentando com um grupo de arqueólogos daqui, que quem estuda arqueologia é difícil o pessoal se arriscar a fazer interpretação, né? Quem estuda arte rupestre gosta mais de ficar na descrição do que na interpretação. E saber que você mexe com isso muito me interessa, porque eu curto essa linha que se arrisca a interpretar o registro da arte rupestre. Ok. É isso. Então, muito obrigado a vocês do... Oi, Kênia, cadê a Gaia? Uma pergunta importante. A Gaia é importante. Ela está dormindo e ela não veio aqui nenhuma vez, porque quando eu uso essa roupa aqui para fazer uma live, ela sabe que eu estou gravando e que ela não pode aparecer. Então, ela está lá no quarto, 9 horas da noite, desde as 8h30.
Ai, não aguento. Faltou a Gaia, gente. Achei que ela ia participar, que eu tô com A saudade. Renata conhece a Gaia, e quando eu adotei a Gaia, a Renata morava na minha casa em Tomar. E, bom, eu até ficava com ciúme de cachorro com a Renata. A Gaia, nossa, amor. Olha, agradeço então ao João, que eu já conheço há algum tempo, mas a gente nunca se encontrou de fato. A Cris, que eu conheci esses dias, a Renata, que já é minha amiga. Agradeço então a oportunidade de ter participado, né? E obrigada. E é Até isso. a próxima. E aguardamos o curso. Quem sabe Tá breve. à distância. Até a próxima, Kênia. Muito obrigada, muito obrigada, Renata. Muito obrigada a todas as pessoas que assistiram. Um abraço. O pessoal que assistiu a live também, bastante participação. Muito obrigada a todos que participaram. Eu vi que tem familiares, amigos, arqueólogos, enfim. Muito obrigada realmente por terem participado e por estarem me apoiando, né? Que acompanham a minha trajetória. Muito obrigada. E fora Bolsonaro, é isso aí, Leandro. É isso aí. Ai, feliz dia do trabalho para todos e todas aí. Para quem trabalhou hoje de manhã também, inclusive. É isso aí, gente. Mihaela!